Yeah. Pronto, unboxing feito, Pixel 7, esta é a minha review. Ok, vamos já começar este vídeo com uma quantidade de especificações. Carregamento wireless, bateria grande de 4350 mAh, 30 watts de carregamento fast charge, Google Tensor G2, já vou depois assim à parte da performance, ecrã AMOLED com 1400 nits de pico, 6.3, 2400 por 1080, ótima resolução, ótimo tamanho, adoro isso. E aquilo que vocês estão a ver está a gravar a 4K a 60 frames por segundo com o sensor da selfie. Fixe. Agora, em relação aqui ao design, não há surpresas aqui nenhumas, não vou demorar assim muito, porque já sabíamos deste aspecto há meses e mantém um pouco o que era a linha Pixel 6. Temos aqui este módulo assim metálico a proteger a parte das câmaras, muito característico aqui da Pixel, e gosto que não existe depois nenhumas oscilações, ao contrário do iPhone. Vidro atrás para podermos carregar aqui via wireless, a frame toda à volta em alumínio, está com níveis de acabamento espetaculares. Como eu disse, adoro o tamanho deste ecrã de 6.3 polegadas, super ideal, só não gosto é daqui do notch um pouco maior da parte de baixo. Não é assim grande coisa, mas pronto. É a única coisa que eu desgosto. Ao longo deste vídeo vou fazer uma pequena comparação contra o iPhone 14 Pro, completamente injusto em relação assim ao preço, mas devido aos resultados bons que eu tenho estado a ver com o Pixel 7, achei bem trazer este comparativo, e aquilo que eu estou a ver durante o dia, com estas condições, está-se a portar muito bem com o sensor da selfie a 4K a 60 frames por segundo. Agora, em relação aqui ao resultado das fotografias da selfie, lado a lado, eu diria que este exemplo aqui do Pixel não foi dos melhores, porque noto um pouco de desfoque, e se eu fizer algum zoom, como podem ver, existe mais detalhe no iPhone do que no Pixel. De qualquer maneira, gosto deste tom. Dito isso, não quer dizer que tenha acertado, porque eu não estou assim com este tom assim ligeiramente bronzeado. Acho que estou assim um pouco mais rosado, como eu posso ver aqui no iPhone. Fotografia da selfie com o modo retrato, acho que fizeram os dois um bom trabalho, aqui no recorte, aqui no casaco. O cabelo, houve aqui umas pequenas falhas, mas não era fácil aqui no Pixel. O iPhone apanhou aqui alguns, mas também não é assim fácil. Os tons é exatamente a mesma coisa da fotografia anterior. Aquilo que eu estou a ver, excelente estabilização, melhor do que eu estou a ver no ecrã do iPhone, mas depois o iPhone acaba por estabilizar da mesma forma. Este tipo de céu não é fácil, a luz vem por todo lado. Como é que se está a portar aqui no HDR, aqui nestas árvores? Aquilo que eu estou a ver está a trazer um excelente resultado, está-se a bater contra o iPhone, principalmente se tivermos em conta que custa menos de metade. Sim, senhora. Fotografia com a grande angular, uma anotação, o iPhone consegue captar mais, tem uma angular maior, mas reparem que o Pixel 7 fez aqui uma melhor colagem no céu e trouxe-nos uma imagem sem estar a arrebentar tanto como temos aqui no iPhone. Interessante, e mesmo assim manteve aqui uns bons contrastes, uns bons detalhes neste edifício que qualquer dia vai abaixo. Interessante. Agora, com o sensor principal, está a bater bastante vento, tenho curiosidade para saber quem é que está a fazer o melhor trabalho no cancelamento de ruído. Estes são os resultados. Nota-se uma saturação um pouco elevada no Pixel. De qualquer maneira, a imagem parece ser bastante agradável. Também excelente estabilização, 4K a 60 frames por segundo. Este sensor de 50 megapixels neste tipo de cenário, acho que está-se a portar muito bem. O HDR podia estar a fazer um melhor trabalho. De qualquer maneira, está a trazer uma imagem com um bom contraste. Também estou a gostar do detalhe e a estabilização também se está a portar muito bem. Os tons estão um pouco saturados, mas não é assim tipo exagerado a níveis tipo Samsung, que não são nada realistas. Isto é o que podem esperar durante o dia deste sensor de 50 megapixels do Pixel 7. Agora, ainda tem a possibilidade, embora não tenha aqui uma lente dedicada, e seria a versão 7 Pro, ainda conseguem fazer assim algum zoom, neste caso na fotografia, tirar uma fotografia com 2 vezes de zoom, mas ainda conseguem ir até 8 vezes
Olha, e acho bem eles terem feito essa escolha até 8 vezes, porque mais do que isso, acho que não tínhamos uns resultados que se aproveitasse. Se voltarmos para trás, também temos a possibilidade de gravar com 2 vezes zoom, ou então ir até 7 vezes, não. 3 vezes ainda se aproveita. Bem. Fotografia com o sensor principal parece que tirei com o mesmo telemóvel, mas não, tem tons muito parecidos, não noto isto nas filmagens, noto mais saturação no Pixel 7, acho que em nível de saturação está praticamente igual, um bocadinho mais saturado no Pixel, excelente resultado, deixa-me lá fazer assim um zoom exagerado, interessante, noto mais detalhe no Pixel 7, é giro, aqui no olho, na textura aqui da parede. Olha, esta não estava à espera, não estava à espera, sim senhora. Nesta fotografia o HDR do Pixel 7 portou-se melhor, temos aqui depois mais informação nesta fachada. Não sei se têm preferência por estes contrastes, às vezes eu gosto mais destes contrastes recarregados. Noto a mesma tendência no HDR aqui da grande angular no Pixel 7 que está a apanhar mais informação aqui da mota, mas o iPhone continua-nos a trazer uma quantidade de informação a mais que o Pixel 7 não consegue na grande angular. Paulo, mais um resultado interessante. O resultado aqui deste cor de laranja aqui da moto é muito mais parecido com o resultado aqui do Pixel 7 do que este já quase a virar ali para o vermelho no iPhone 14. Interessante. Nesta fotografia já não gosto tanto do HDR agressivo aqui do Pixel 7, gosto mais aqui dos contrastes carregados do iPhone, gostos pessoais, mas de resto está muito parecido. Noutro exemplo comparativos dos sensores principais 48 contra 50, o Pixel 7 conseguiu trazer-nos mais informação, pelo menos um melhor HDR da zona aqui escura do interior abandonado deste edifício, e o iPhone tem um resultado mais escuro, mas será? Continuo a notar mais detalhe com este zoom completamente exagerado no Pixel do que o iPhone 14 Pro. E nesta fotografia, que eu acho que é difícil, tirei apenas um exemplo, o iPhone manteve uma boa focagem neste sujeito, os óculos e a mão, e o Pixel está ali focado, mas aqui está desfocado, pode ser pelo sensor ser maior, mas eu acho que é do mesmo tamanho. Não, está mais desfocado do que o iPhone. Apenas um exemplo, mas pronto, fica registado. E agora temos a possibilidade de gravar em modo cinematográfico uma cópia da app. Ai, que aspecto tão sério, filha! Ar tão sério! E pronto. Estes são os resultados daquilo que eu estou a ver, estou a gostar, mas o iPhone consegue gravar, estes novos, conseguem gravar a 4K a 30 frames por segundo. Mexe lá um bocadinho, mexe lá um bocadinho. Isso, espetáculo. Pronto, estes são os resultados e aquilo que eu estou a ver, estou a gostar. Um teste que eu tenho sempre curiosidade, focagem, pau, fácil. Estes ramos não são fáceis, estamos aqui tipo numa zona assim com sombra, tal, mas mesmo assim está a fazer um ótimo trabalho. Ai, espetáculo, ótimos tons, ótimos tons. Agora, outro exemplo que eu tinha curiosidade, reparem, esta camisa da minha filha é branca, tem este tom assim quente que eu reparo no iPhone. E os tons da pele, da minha filha tão linda, existe mais tonalidades aqui no Pixel 7, diferentes tipos de cores que estão aqui muito bem retratados, e o iPhone ficou assim este meio amarelo que é muito típico da Apple, que em certos resultados que eu tiro das minhas filhas, da minha mulher, dos meus amigos, isso tudo, eu vejo que eles tentaram corrigir, mas noutros resultados continuam a ver este tom assim demasiado quente. Ou seja, nesta fotografia estou mais inclinado para o resultado do Pixel. No modo retrato mantém-se esses tons, mas reparem, no iPhone fez aqui um recorte muito agressivo no cabelo e o Pixel 7 ainda captou aqui muito difícil este tipo de cabelo, mas o Pixel 7 fez assim um efeito de desfoque um pouco mais natural. Ambos têm a capacidade de fazer 2 vezes zoom, manteve-se mais ou menos esse resultado, aqui este recorte, mas o Pixel já não tem o mesmo nível de detalhe. Note, sem fazer zoom, definitivamente o iPhone teve aqui muito mais detalhe da perfeição da minha filha. E agora, aqui durante a noite, com este sensor da selfie 10 megapixels contra o iPhone 14, já a diferença, estou a gostar do resultado aqui do iPhone, está-se a portar melhor, a trazer mais brilho. Se eu passar agora aqui para uma zona assim mais escura, safa-se, não está a querer aumentar demasiado o brilho, com sacrifício no grão, mas
o iPhone está a portar melhor. Agora com o sensor da grande angular contra o iPhone, a estabilização está-se a portar bem, mas também não é concorrência aqui ao resultado do iPhone. E para sensor de grande angular, vou deixar agora de gravar com o iPhone, para sensor da grande angular, normalmente nestas situações que não são fáceis, está-se a safar. A especial está-se a safar. Agora com o sensor principal, volto a trazer aqui o iPhone. Os resultados também saltam à vista. Acho que não se está a portar mal, mas o iPhone está a fazer um melhor trabalho. Estou a gravar a Full HD, 30 frames por segundo, para conseguir extrair o máximo neste tipo de situação destes sensores. O Pixel está-se a portar muito bem na estabilização. Aquilo que eu estou a ver assim no ecrã, nota-se alguma perda de qualidade cada vez que eu dou assim um passo ou estou a tremer com o telemóvel um bocadinho mais do que ele consegue estabilizar, mas para o cenário com pouca iluminação está-se a portar bem. Está-se a portar bem, sim senhora. Em relação às fotografias da selfie, não é concorrência ao iPhone. A grande angular sim, até teve resultados melhores do que o iPhone, fiquei impressionado, mas com o sensor principal já não reparei nisso. Houve fotografias que eu preferi mais do iPhone. De qualquer maneira, os resultados que eu vi do sensor de 50 megapixels consegue ter resultados bastante aceitáveis. Se tirarmos o tabuleiro SIM, só conseguem pôr um nano SIM, não conseguem fazer depois assim mais nada, e como podem ver está bem protegido aqui com borracha para qualquer tipo de infiltração. Mas infelizmente continuamos com o problema do 5G. O iPhone consegue captar o sinal 5G, mas o Pixel, exatamente no mesmo sítio, só consegue captar 4G. Assim, para mim não quer dizer assim grande coisa. Para certas pessoas sim, e não percebo porque é que a Google faz isto, tendo este telemóvel capacidade para captar os nossos sinais 5G. Agora, em relação aqui ao teste da performance desse Google Tensor G2, vou fazer 3 testes seguidos, o Geekbench 5, o 3D Mark, CPU Throttling e depois vou lançar aqui o Genshin Impact quando ele já estiver quente para ver como é que se está a portar em relação aqui à frame rate. Geekbench 5, Run, CPU e o resultado, nada de especial comparado então com o Snapdragon 8 Gen 1 ou mesmo 8 Plus Gen 1, mas isto não quer dizer nada. 4345, nada mau. E agora vamos passar para algo realista dentro da parte dos jogos. Olha, reparem, à volta de 30 frames por segundo, 40, 48, ou seja, este teste do 3D Mark é uma boa referência, o que é que podem contar se jogarem ocasionalmente com este telemóvel, com uma média de 39, quase 40 frames por segundo. Agora, seguido, Thermal Throttling. Bem, reparem, com apenas 3 minutos aqui no teste de Thermal Throttling, teve aqui uns picos que eu nunca vi quase em nenhum outro telemóvel. Estamos ali a chegar perto dos 42, ou seja, este telemóvel está muito direcionado para o Machine Learning, ISP, processamento de imagens, optimização das aplicações, mas para o gaming, para utilização prolongada, não tem aqui uma boa gestão térmica. Está quase a acabar, péssimo resultado, mas também não fui simpático com aqueles testes iniciais. O telemóvel já estava quente, pronto, sem pausa. Só para vocês verem, não tinha a correr mais nada. Genshin Impact. Desculpem lá estes tracejados, mas é devido aqui à minha iluminação. Eu já tenho ele definido para 60 frames por segundo. Isto é as definições, média, baixo, ok. Definitivamente não sinto que esteja a 60 frames por segundo. À volta dos 40, com alguns frame drops em algumas partes. Não é nenhum telemóvel Master Race Gaming. E depois disto tudo, deste massacre todo que eu dei, manter-se ali com 30 frames por segundo, neste jogo exigente, acho que se vai safar em todos os outros jogos. Já agora, por curiosidade, eu comecei este teste com 95% de bateria e agora estou com 84%, à volta de 11%. Tá bem. Mas volto a referir que a Google, o objetivo não era estes resultados, tanto no CPU como no GPU, mesmo se eu tivesse aqui tipo o Antuntun, porque a otimização e a preocupação da Google em relação a este telemóvel é a otimização com a câmera, é a otimização com as aplicações, tanto agora no presente como no futuro, com futuras atualizações, tendo eles controle sobre o software e também hardware. Muito fixe. E outra coisa que convém sempre referir é o motor áptico. É bom, parece mesmo que é daqueles que estamos a pressionar assim alguma coisa. Gosto. Vou já tratar aqui do som.
Bom, dual speaker e eu diria que está quase 50-50 som distribuído entre as duas colunas. A parte de baixo parece ser duas saídas assim de speakers, mas não. Esta é a saída de speaker, este é microfone, USB-C. Os botões de volume estão bem colocados, o botão de power button está por cima, está um pouco inacessível. É o que é, mas o som gosto. Ou seja, conclusão, nestes últimos 4 dias, aquilo que eu tenho estado a brincar aqui com o Pixel 7, não reparei em absolutamente bugs nenhum. Eu sei que no início, os primeiros reviews, havia uma quantidade de bugs, mas aquilo que eu tenho estado aqui a brincar, nada tem sido uma experiência super suave. E uma atenção, em relação à refresh rate de 90 Hz, eu não consigo reparar a diferença de 90 para 120, mas de 120 ou de 90 para 60 já dá para reparar. Ou seja, tem sido a mesma experiência fluida de 120 Hz que eu reparo aqui no iPhone 14 Pro. Para mim, a conclusão deste vídeo é muito simples. Com o Pixel 6, com o Pixel 6 Pro, com o Pixel 6a e agora com a linha Pixel 7 e 7 Pro, na minha perspectiva, veio substituir o que eu acho que devia ter sido o lugar da OnePlus a trazer-nos budget phones que não têm sacrifícios naquilo que é essencial em relação a telemóveis muito mais caros. E digo outra coisa, se eu voltasse a fazer a transição para o mundo Android, e eu já testei Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, praticamente todos aqueles telemóveis que eu considero do mundo Android bons, este Pixel 7, não é o Pixel 7 Pro, acho que era o único telemóvel que conseguia me convencer a tomar esse passo, porque os resultados das filmagens faz frente aqui ao iPhone, e eu preciso muito disso como uma ferramenta de trabalho. Não é barato, mas tendo em conta toda a inflação que existe e dos outros telemóveis bem mais caros que não apresentam estes resultados, principalmente nas fotografias, acho que está bem colocado nos 600 €, mas por menos de 400 € continuo a considerar o Pixel 6a o telemóvel de referência. Se estão a procurar e esperarem um bocadinho mais no Black Friday, tenho a sensação que se calhar este pode ficar abaixo dos 600, 500 e qualquer coisa, o Pixel pode ser que passe da barreira dos 300 para baixo. Este foi um vídeo, espero que tenham gostado. Like, subscreve, essa coisa de tudo, não custa nada, mas para mim ajuda imenso. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau!